né? Hoje aqui a gente está cheio de risco. Qual é o risco que você trouxe hoje para a gente aqui, doutor, nesse podcast? Os clientes estão sempre fazendo contato conosco, né? A nossa empresa é a maior divulgadora no Brasil desse ramo de atividade. É relativamente nova essa atividade de busca de vazamento de água. Aí, essa semana um cliente ligou, dizendo que chamaram uma empresa de caçadora de vazamentos, que estava ocorrendo um vazamento no teto do banheiro dele. Aí chamou uma empresa para testar em cima, testou e diagnosticou que o vazamento não era da residência de cima, né? A pessoa de cima que contratou. Aí a pessoa de baixo ficou indignada achando que não poderia ser, teria que ser de cima, porque tem certeza que o vazamento vem de cima, porque sempre quando toma banho, vaza no teto dele. Aí ele ligou para nossa empresa, pois bem, eu vou lá e faço os testes, né? O morador de cima tem que permitir acesso. Aí ele falou, ele não permite o acesso de jeito nenhum. Ele falou que o diagnóstico é aquele feito pelaquela empresa e não vai deixar eu entrar. O que você acha que eu devo fazer? Nós orientamos, né? O conhecimento que a gente tem, o know-how que nós temos, né? Muita gente liga só para ter uma orientação, né? Então, a primeira coisa é saber o profissional que teve na residência de cima fazendo os testes, qual foi esse profissional. Se ele tem registro no conselho de classe, qual a formação técnica desse profissional, que é uma atividade que só alguns profissionais podem exercer, técnico de edificações, tecnólogo, arquiteto e engenheiro. Então, por exemplo, o bombeiro, ele não pode exercer essa atividade, ele estará cometendo o exercício legal da profissão. Então, ele não pode testar um banheiro, que envolve todo um conhecimento técnico, científico, muita gente não sabe disso. Isso é previsto em lei. Então, o Código Civil não pode exercer a atividade que não tenha formação técnica profissional. Aí eu falei, a primeira coisa que tem que ver é esse profissional, se tem registro de conselho de classe, se ele assinou na hora do documento, quem assinou. Aí, caso não seja profissional qualificado, ele tem que entrar com o advogado e impugnar imediatamente aquele parecer emitido. E acionar na área civil esse profissional que exerceu aquela atividade legal. Ele não pode fazer aquilo. Muita gente, nem os síndicos não sabem disso, os profissionais nessa atividade não sabem disso. Então, o conselho de classe está de olho nessas questões, né? Tem que ser o profissional habilitado, qualificado para exercer aquela atividade. Muitas vezes mas é o engenheiro que assinou. Sim, mas, pois bem, o engenheiro que fez a investigação, ou esse engenheiro que é o responsável técnico, ele mandou o profissional habilitado e qualificado, que é, por exemplo, o técnico em edificações para exercer aquela atividade. Se não foi um técnico de edificações, um arquiteto, um engenheiro ou um tecnólogo, ele não poderia ter feito aquela investigação. Então, pior ainda para o engenheiro que assinou aquele documento que nem presente ele estava. Ele pode perder o registro dele junto com o conselho de classe. Então, uma série de coisas erradas que estão fazendo, como se esse tipo de atividade fosse uma coisa muito simples, que eu não tivesse toda essa responsabilidade. O dano, não estamos falando só de danos materiais, né? Às vezes isso é um dano à vida também. Um vazamento pode infiltrar, por exemplo, uma coluna, né? Um vazamento pode causar a deterioração interna de uma estrutura metálica, né? Que você não sabe que ela está cercada de concreto e tal. O profissional que não está qualificado para exercer ele pode responder na área civil, né? Ele pode responder até na área criminal. Se daquele diagnóstico for errado, fecha um curto, a água corre pela parede, uma senhora, por exemplo, vai ligar uma luz, toma uma descarga, cai no chão, ele vai responder na área criminal também, que ele não era nem para estar ali. Vai responder também o engenheiro, o dono da empresa, e o síndico, se tiver um síndico envolvido, vai ter parte de responsabilidade também. Todo mundo envolvido na questão. As pessoas chamam, o faz tudo, né? É o fundo de quintal. É mais barato, aí não está vendo se a pessoa é certificada. Tem gente que chama isso até para elevador, para consertar elevador. Aí, cara, não tem ideia da lei de responsabilidade civil. Você pode ser preso, não é só perder seus bens, não. Você pode ir para tranca. Sim. Por fazer uma coisa como essa, entendeu? O responsável técnico engenheiro, por exemplo, tem empresas que, para expor uma qualidade maior daquela atividade, ele contrata um responsável técnico, um engenheiro. Aí tem engenheiros e arquitetos que aceitam um salário mínimo 2 para ser responsável técnico. Só que ele nem aparece naquele momento da atividade, né? Quando é uma obra, ele vai 2 vezes por semana, mas a atividade de caça-vazamento são vários por dia, 2, 3 por dia. Então ele tem que estar em todas aquelas buscas. Então ele vai assinar depois, mas ele não sabe nem o que foi feito. O que foi feito? Ele vai responder por isso. Quem foi que fez o serviço? Ele não era nem para deixar um bombeiro exercer aquela atividade. E se der algum problema, ele vai responder criminalmente também, na área civil, e criminalmente dependendo das consequências. Ele vai dando morais, dando materiais, tudo isso vai ter um envolvimento, né? Então as pessoas estão botando profissionais desqualificados para exercer aquela atividade que não pode. É regida pelo conselho de classe e pela lei. Esse é um problema danado. Ainda bem que na caça-vazamentos não tem esse problema, né, Naldir? Então, todos esses anos a gente busca tudo que tem que ser feito de acordo com a lei, né? As normas técnicas, conselho de classe. O conselho de classe vai te cobrar criminalmente na área civil. Ele vai, se você cometer algum erro, ele chama você. Você pode ser punido, receber multas.
Então, você que é registrado no conselho de classe, você tem medo. Não é isso? A pessoa que tem um registro tem medo de cometer um erro. Se cometer um erro, você pega o registro e não pode exercer a sua atividade mais. Então, aquilo ali já te dá uma responsabilidade muito maior. Então, a pessoa vai entra na sua residência para fazer um trabalho que é atinente a conhecimento técnico profundos da edificação. Aí você chama aquela pessoa que não tem registro, depois ele vai sumir, né? Você vai cobrar quem? O conselho de classe, você chamou uma pessoa que nem registrada é, como é que o conselho de classe vai cobrar essa pessoa? Judicialmente, não tem como. Aí todo mundo some depois, né? Chamou a pessoa errada no lugar errado. Caraca, que problema. E quem é a pessoa certa para chamar, Aldir? Caça Vazamento CRJ, a gente tem todas as certificações, normas técnicas, normas regulamentadoras, né? 21 anos de atividade aí no ramo. Peraí, você falou muito rápido, eu não consegui entender. Caça Vazamentos RJ. Isso, tá, agora sim, entendi. Aí, no Brasil, poucas empresas são certificadas dessa forma. Caça Vazamento, com certeza, a gente sempre buscando. Tá sempre aqui, né? Tá aqui. E o dono do vazamento que contrata uma pessoa assim sem qualificação, tem alguma penalidade para ele? Não, ele não sabe que essas informações têm que ser passadas para o público. Né? Por isso que é a nossa obrigação passar, né? O respeito que as pessoas têm por nós. Então ele não sabe. Então ele vai ter que correr atrás depois judicialmente do prejuízo causado. Só que aí quando ele for correr atrás desse prejuízo, o profissional já sumiu, o outro faz tudo que não sabe nem onde é que está mais, o telefone já não aceita mais mensagem. A empresa já não sei se esse profissional aqui não faz tudo aqui, que era gente boa, ele não era do quadro de funcionário da empresa não, olha aí. Aí vai ser aquele pula para lá, pula para cá, como é que vai resolver essa questão? Que quem contratou não sabia. Agora o síndico tem responsabilidade sim. O síndico tem que saber de todas as questões.